Padre Pio revelou algo que a maioria dos católicos nunca ouviu falar, algo que os padres evitam comentar nos sermões, algo que está escondido nos ensinamentos mais profundos da Igreja e que pode mudar completamente sua relação com a criação de Deus. Hoje você vai descobrir quais são os 5 animais que nenhum católico deveria matar, e o motivo espiritual por trás de cada um deles vai te deixar arrepiado. Se você já matou algum desses animais sem saber, não entre em pânico. Vou te mostrar exatamente o que fazer para reparar espiritualmente esse erro. Mas se você continuar matando depois de conhecer a verdade, as consequências espirituais podem ser gravíssimas. Pare tudo agora. Desligue as notificações do celular, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos é um ensinamento que Padre Pio guardou durante anos, revelando apenas para seus confessores mais próximos e para pessoas que demonstravam verdadeira maturidade espiritual. São verdades que vêm diretamente das Escrituras Sagradas, dos padres da Igreja, da tradição católica milenar, mas que foram sendo esquecidas ao longo dos séculos. E hoje você vai redescobrir um tesouro espiritual que pode proteger sua família, sua casa, sua vida de ataques espirituais que você nem imagina que estão acontecendo. Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver sob maldições constantes? Doenças que não curam, problemas financeiros que não resolvem, relacionamentos que não prosperam, uma sensação de peso espiritual que não passa. Padre Pio revelou que muitas dessas situações têm origem em ofensas contra a criação de Deus que as pessoas cometem sem saber. E matar certos animais específicos, criaturas que Deus colocou na terra, com propósitos espirituais definidos, pode abrir portais de maldição sobre uma família inteira durante gerações. Antes de revelarmos os 5 animais sagrados, precisamos entender algo fundamental que está na Bíblia, mas que muitos católicos ignoram. Em Gênesis capítulo 1, versículo 21, está escrito que Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que deslizam e vivem nas águas, e todas as aves segundo suas espécies. E o versículo continua dizendo algo poderoso. E Deus viu que isso era bom. Não apenas útil, não apenas funcional, mas bom. Tinha bondade intrínseca na criação. Tinha propósito divino. Tinha significado espiritual profundo. São Francisco de Assis entendia isso perfeitamente. Ele chamava os animais de irmãos e irmãs, falava com os pássaros e eles o ouviam. Domava o lobo feroz de Gúbio apenas com palavras de respeito e amor. Por quê? Porque ele reconhecia que toda criatura carrega em si a marca do Criador. E agredir certas criaturas específicas que Deus separou para propósitos espirituais é agredir simbolicamente o próprio Deus. É rejeitar a sabedoria divina. É romper alianças espirituais antiquíssimas. Padre Pio estudou profundamente os textos dos padres da Igreja, especialmente São Basílio Magno, que escreveu tratados inteiros sobre a criação e o papel de cada animal no plano divino. E através de suas experiências místicas, de suas visões celestiais, de suas conversas diretas com Jesus durante êxtases eucarísticos, ele recebeu revelações claríssimas sobre 5 animais específicos que os católicos deveriam proteger, respeitar, nunca matar. Não por superstição, não por crendice popular, mas por fundamento bíblico sólido e por sabedoria espiritual milenar. E tem mais. Padre Pio testemunhava casos concretos de pessoas que mataram esses animais e sofreram consequências espirituais terríveis. Não como castigo direto de Deus, mas como consequência natural de romper leis espirituais estabelecidas desde a criação do mundo. É como alguém que ignora a lei da gravidade e pula de um prédio. Deus não precisa castigar. A própria lei natural se encarrega de produzir o resultado. O mesmo acontece no mundo espiritual. Existem leis, e quebrá-las traz consequências inevitáveis. Então, se você quer proteger sua família espiritualmente, se você quer evitar maldições geracionais, se você quer viver sob a bênção plena de Deus, sem bloqueios invisíveis, você precisa conhecer esses 5 animais sagrados.
E se já matou algum deles no passado, precisa saber exatamente como fazer reparação espiritual antes que as consequências se agravem. Padre Pio ensinou o caminho. E hoje você vai aprender. Comente agora embaixo: Padre Pio, ensina-me a respeitar a criação de Deus. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando, você está fazendo uma oração, um compromisso espiritual de viver em harmonia com todas as criaturas que Deus criou. E deixa aquele like se você nunca tinha ouvido falar sobre esse ensinamento profundo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho, porque aqui são revelados mistérios espirituais que a maioria dos católicos desconhece completamente. Respire fundo agora. Prepare seu coração, porque você está prestes a descobrir verdades que Padre Pio levou décadas para compreender totalmente, que ele recebeu através de revelações místicas, que ele guardou como tesouro sagrado e só compartilhou com aqueles que demonstravam estar prontos espiritualmente. E hoje você é um desses escolhidos. Hoje você entra no círculo dos que conhecem os mistérios mais profundos da relação entre o homem e a criação divina. Agora vamos revelar os 3 primeiros animais sagrados que nenhum católico deveria matar. Preste muita atenção, porque cada um deles tem fundamento bíblico claro e carrega significado espiritual profundíssimo que pode impactar sua vida de formas que você nem imagina. Primeiro animal sagrado: a pomba. A pomba é o primeiro e mais óbvio dos animais que nenhum católico deve matar. E o motivo vai muito além do fato de ser bonita ou inofensiva. A pomba é o símbolo explícito do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Mateus capítulo 3, versículo 16, registra isso com clareza absoluta. Não era necessário que o Espírito Santo tomasse forma visível, mas Deus escolheu a pomba especificamente para revelar algo profundo sobre sua natureza: mansidão, pureza, paz, fidelidade. Padre Pio explicava que quando alguém mata uma pomba, especialmente de forma intencional e sem necessidade, está cometendo uma ofensa simbólica gravíssima contra o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja literalmente ferido, mas no plano espiritual invisível, um bloqueio se estabelece. A pessoa que mata a pomba cria uma barreira entre sua alma e a ação do Espírito Santo. As graças divinas encontram resistência para fluir. A inspiração espiritual diminui. O discernimento fica turvo. A paz interior se esvai. Padre Pio contava a história de um homem na Itália que criava pombos para competições. Um dia, irritado porque seus pombos estavam perdendo, ele matou vários deles em acesso de raiva. Semanas depois, começou a ter pesadelos terríveis. Sonhava que estava sendo atacado por aves gigantes que perfuravam seu peito. Procurou Padre Pio desesperado. O santo ouviu a confissão, identificou o pecado contra as pombas e orientou: você ofendeu o Espírito Santo simbolicamente. Precisa fazer reparação. O homem teve que rezar o terço da misericórdia durante 30 dias consecutivos, pedindo perdão específico por ter matado as pombas e fazer uma doação significativa para um abrigo de animais. Só depois disso, os pesadelos cessaram e a paz voltou. A pomba também aparece no Antigo Testamento como símbolo da fidelidade conjugal e da pureza. No Cântico dos Cânticos, o amado chama a amada de minha pomba. Deus escolheu esse animal para representar a Igreja, a esposa de Cristo. Matar uma pomba, portanto, é agredir simbolicamente a própria Igreja Católica. É rejeitar a pureza que Deus deseja para seu povo. E tem um detalhe que poucos sabem: pombas são monogâmicas. Escolhem um parceiro para a vida inteira. Se o parceiro morre, muitas vezes a pomba sobrevivente recusa outro companheiro e vive em celibato até o fim da vida. Essa fidelidade extraordinária é reflexo da fidelidade de Deus com seu povo. Matar uma pomba que está em casal é especialmente grave, porque você destrói essa imagem viva da fidelidade divina. Padre Pio orientava: se uma pomba entrar na sua casa, não a mate, não a expulse com violência,
Ela é mensageira do Espírito Santo. Pode estar trazendo uma bênção. Abra a janela e deixe-a sair naturalmente, e agradeça a Deus pela visita. Ele testemunhava que casas que respeitavam as pombas tinham mais paz, menos brigas conjugais, mais harmonia familiar. Não é magia, é lei espiritual. Respeitar o símbolo do Espírito Santo atrai a ação do Espírito Santo. Segundo animal sagrado, o cordeiro. O cordeiro é o segundo animal que nenhum católico deveria matar sem extrema necessidade. E aqui precisamos fazer uma distinção importante. Padre Pio não estava dizendo que é proibido comer carne de cordeiro. Jesus mesmo comeu cordeiro na última ceia, pois era o cordeiro pascal. O que Padre Pio alertava era contra matar cordeiros de forma cruel, desnecessária, esportiva, ou por maldade. O cordeiro é o símbolo máximo de Jesus Cristo. João Batista, ao ver Jesus, exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." No Apocalipse, Jesus é chamado repetidamente de o Cordeiro que foi imolado. Toda a teologia da redenção gira em torno da imagem do Cordeiro sacrificial. Agredir um cordeiro de forma gratuita, portanto, é agredir simbolicamente o próprio Cristo. Padre Pio contava o caso de um açougueiro que tinha o costume de torturar os cordeiros antes de abatê-los, prolongando o sofrimento por diversão. Esse homem começou a ter visões aterrorizantes, onde via Jesus crucificado, olhando diretamente para ele com lágrimas de sangue. As visões eram tão intensas que ele perdeu o sono completamente. Procurou Padre Pio depois de semanas de tormento. O santo foi direto: "Você está torturando o Cordeiro de Deus através dos cordeiros que mata. Precisa mudar de profissão ou mudar radicalmente seu método." O homem, inicialmente cético, persistiu nas visões, até que finalmente mudou de profissão. No dia que tomou a decisão firme, as visões cessaram imediatamente. Na Bíblia, o cordeiro também representa a inocência e a mansidão. Isaías, capítulo 53, versículo 7, profetizando sobre o Messias, diz: "Foi maltratado, mas suportou tudo com humildade e não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro." Matar um cordeiro cruelmente é rejeitar essas virtudes que Deus tanto valoriza: mansidão, humildade, inocência. Padre Pio ensinava que famílias que tinham cordeiros e os tratavam com crueldade frequentemente viam os filhos se tornarem violentos e rebeldes. Não é coincidência, é lei espiritual. O que você semeia na criação, você colhe nos seus descendentes. Crueldade com cordeiros gera crueldade nos filhos. Respeito aos cordeiros cultiva mansidão nas crianças. E há outro aspecto profundo. O cordeiro foi o animal escolhido por Deus para ser sacrificado no Êxodo, e seu sangue nas portas protegeu os primogênitos israelitas da morte. O cordeiro pascal salvou vidas. Seu sangue trouxe libertação do Egito. Matar cordeiros de forma desrespeitosa é desprezar esse simbolismo de proteção e libertação que Deus estabeleceu desde os tempos antigos. Terceiro animal sagrado, a serpente não venenosa. Este animal surpreende muita gente. Como assim não posso matar cobra, Padre Pio? Calma, vamos entender com profundidade. Padre Pio fazia uma distinção crucial. Serpentes venenosas que representam perigo real podem e devem ser eliminadas para a proteção da vida humana. Mas serpentes não venenosas, aquelas que não oferecem risco, aquelas que, na verdade, ajudam controlando pragas, essas não deveriam ser mortas pelos católicos. Por quê? Porque na Bíblia, a serpente tem simbolismo duplo. Sim, a serpente no Éden representou a tentação e o pecado. Mas em Números capítulo 21, versículos 8 e 9, Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse sobre uma haste, e qualquer pessoa mordida por serpentes venenosas que olhasse para a serpente de bronze seria curada. Jesus mesmo usou esse episódio como prefiguração da sua crucifixão em João capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem.
A serpente de bronze representava a cura, representava a salvação, representava o próprio Cristo sendo levantado na cruz. Matar serpentes não venenosas sem necessidade, portanto, é rejeitar esse simbolismo profundo de cura e salvação que Deus estabeleceu. Padre Pio contava sobre um fazendeiro que tinha mania de matar todas as cobras que via, mesmo as inofensivas. Ele se gabava disso, dizia que estava limpando a propriedade, mas começou a perceber que as pragas de ratos aumentaram drasticamente. Ratos destruíam sua colheita, contaminavam os alimentos, causavam doenças. Ele gastou fortunas em venenos e armadilhas, mas nada resolvia. Procurou o Padre Pio pedindo oração para que a praga cessasse. O santo perguntou: "Você mata cobras na sua fazenda?" O homem respondeu orgulhoso: "Todas que vejo." Padre Pio repreendeu: "As cobras não venenosas são aliadas de Deus no controle natural das pragas. Você destruiu o equilíbrio que Deus estabeleceu na criação. Por isso as pragas multiplicam." O fazendeiro precisou mudar completamente sua atitude. Aprendeu a distinguir cobras venenosas de não venenosas. Começou a respeitar as inofensivas. Em poucos meses, o equilíbrio natural foi restaurado e a praga de ratos diminuiu drasticamente sem precisar de venenos. São Patrício, ao expulsar as cobras da Irlanda, não estava literalmente matando cobras físicas, segundo a tradição espiritual mais profunda. Estava expulsando as forças demoníacas, representadas simbolicamente pelas serpentes venenosas. As serpentes físicas inofensivas permaneceram porque fazem parte do equilíbrio da criação. Padre Pio ensinava: Deus não cria nada inútil. Cada criatura tem seu papel. Matar sem discernimento é arrogância humana. É achar que você sabe melhor que Deus o que deveria ou não existir. Essa sabedoria se aplica perfeitamente às serpentes não venenosas. E há um detalhe místico que Padre Pio revelava apenas para seus íntimos. Serpentes têm capacidade de perceber energias espirituais que humanos não percebem. Várias vezes, serpentes não venenosas fogem de locais onde demônios estão atuando. Se você respeita essas serpentes, elas podem funcionar como alarmes espirituais naturais, avisando sobre presenças malignas. Matar essas criaturas é eliminar um instrumento que Deus colocou na criação para nossa proteção indireta. Esses são os 3 primeiros animais sagrados, mas faltam os 2 mais surpreendentes e talvez os mais importantes espiritualmente. E antes de revelar, preciso que você faça algo crucial. Se está descobrindo ensinamentos que nunca ouviu, se está tendo revelações sobre atitudes que precisa mudar em relação aos animais, deixe seu like agora e compartilhe este vídeo. Por quê? Porque milhões de católicos estão matando esses animais sem saber as consequências espirituais. Você pode ser instrumento de Deus para abrir os olhos espirituais de muita gente. E nos comentários escreva: Padre Pio, a partir de hoje respeitarei toda a criação de Deus. Seu compromisso público vai fortalecer sua determinação espiritual e vai encorajar outros católicos que também estão descobrindo essas verdades. Agora, vamos para o 4º animal sagrado que Padre Pio considerava um dos mais importantes, mas que praticamente ninguém sabe. Este é um mistério que pouquíssimos católicos conhecem, mas quando você descobre, transforma completamente sua relação com a providência divina. 4º animal sagrado: a andorinha. A andorinha é o 4º animal que nenhum católico deveria matar. E o motivo vai te surpreender. No Salmo 84, versículos 3 e 4, está escrito algo lindo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhotes, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Percebeu? As andorinhas fazem seus ninhos perto dos altares de Deus. Elas são atraídas pela presença divina. Elas buscam santidade instintivamente. Padre Pio ensinava que andorinhas são aves mensageiras de bons presságios. Quando uma andorinha faz ninho na sua casa, é sinal de que Deus está abençoando aquela família.
É sinal de que anjos estão protegendo aquele lar. É sinal de que graças especiais virão. Matar uma andorinha ou destruir seu ninho é rejeitar essas bênçãos. É expulsar a proteção angelical. É bloquear as graças que Deus estava preparando. Há um testemunho emocionante de uma família italiana que Padre Pio atendia. Um casal estava enfrentando sérios problemas financeiros. Estavam à beira da falência. Um dia, uma andorinha construiu seu ninho bem na janela da sala deles. O marido, irritado, quis destruir o ninho, dizendo que a andorinha estava sujando tudo. Mas a esposa, que era devota de Padre Pio, se lembrou de ter ouvido que andorinhas trazem bênçãos. Ela implorou ao marido: não destrua o ninho, vamos deixar a andorinha ficar. O marido, a contragosto, concordou. 2 semanas depois, receberam uma proposta de negócio completamente inesperada que salvou suas finanças. O marido, admirado, comentou com a esposa: foi depois que deixamos a andorinha ficar. Eles foram agradecer a Padre Pio, que confirmou: a andorinha foi enviada como sinal de que Deus não os havia abandonado. Vocês respeitaram o mensageiro, então Deus enviou a bênção. Andorinhas também têm comportamento migratório extraordinário. Viajam milhares de quilômetros e sempre retornam ao mesmo local onde nasceram. Essa fidelidade ao lar, essa capacidade de sempre encontrar o caminho de volta, é símbolo da fidelidade que Deus deseja de seus filhos. Matar uma andorinha é rejeitar simbolicamente a virtude da fidelidade. Padre Pio alertava: quem mata andorinhas frequentemente perde o rumo na vida. Começa a vagar sem propósito. Perde o senso de direção espiritual. Não consegue mais encontrar o caminho de volta para Deus. Não é maldição mágica. É consequência de romper uma lei espiritual estabelecida na criação. E tem mais. Andorinhas se alimentam de insetos em pleno voo. Elas controlam naturalmente pragas de mosquitos, moscas, pernilongos. São aliadas de Deus na manutenção do equilíbrio ecológico. Matá-las é destruir o sistema que Deus criou para proteger a saúde humana de doenças transmitidas por insetos. 5º animal sagrado, o galo. E agora chegamos ao 5º e último animal que nenhum católico deveria matar sem extrema necessidade: o galo. E o motivo é profundamente bíblico e carregado de significado espiritual que pode mudar sua vida para sempre. O galo está eternamente ligado à história de São Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes antes do galo cantar. Mateus capítulo 26, versículo 74 registra: então Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. O canto do galo foi o instrumento que Deus usou para despertar a consciência de Pedro. Foi o som que trouxe Pedro ao arrependimento. Foi o alarme divino que salvou o primeiro papa da perdição eterna. Padre Pio ensinava que o galo representa a consciência despertada. Representa o chamado ao arrependimento. Representa a oportunidade de recomeçar após a queda. Matar um galo, especialmente de forma cruel ou esportiva, é simbolicamente rejeitar essas oportunidades de conversão que Deus oferece. Há um relato impressionante de um homem que criava galos de briga. Ele lucrava com isso, promovia rinhas ilegais onde galos lutavam até a morte. Esse homem começou a ter uma inquietação terrível na consciência. Não conseguia dormir em paz. Sentia um peso no peito constantemente. Procurou Padre Pio, que foi direto ao ponto. Você está matando instrumentos de Deus. O galo despertou Pedro. Você está destruindo os despertadores espirituais que Deus coloca na criação. O homem protestou: mas é só um animal. Padre Pio respondeu: nada é só um animal na criação de Deus. Cada criatura tem propósito eterno. O homem precisou abandonar completamente a criação de galos de briga, fazer restituição financeira, doando tudo o que havia lucrado com isso e rezar pedindo perdão durante meses. Só então a paz voltou à sua consciência. O galo também simboliza vigilância. Canta ao amanhecer anunciando o dia novo. Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 35: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa,
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. O galo está diretamente associado à vigilância espiritual que Jesus nos ordenou ter. Matar galos sem necessidade é desprezar esse chamado à vigilância constante. Padre Pio revelava algo ainda mais profundo. O canto do galo afugenta demônios. Na tradição espiritual católica antiga, demônios têm mais poder durante a noite. O canto do galo ao amanhecer anuncia que o dia está chegando e os demônios recuam. Casas que têm galos nas proximidades têm proteção espiritual natural contra ataques noturnos. Matar galos é eliminar essa proteção e abrir brechas para atividades demoníacas. São Jerônimo, um dos maiores padres da Igreja, escreveu extensamente sobre o simbolismo do galo. Ele dizia que assim como o galo anuncia o dia físico, os pregadores da Igreja anunciam o dia espiritual da salvação. Matar um galo é, simbolicamente, silenciar os pregadores, rejeitar o anúncio do Evangelho. Estes são os 5 animais sagrados que Padre Pio revelou: a pomba, o cordeiro, a serpente não venenosa, a andorinha e o galo. 5 criaturas que carregam simbolismo bíblico profundo, que têm propósitos espirituais específicos na criação, que devem ser respeitadas e protegidas pelos católicos conscientes. Agora você pode estar pensando: mas e se eu já matei algum desses animais no passado? Estou condenado? Há consequências irreversíveis? Calma. Padre Pio também ensinou exatamente o que fazer para a reparação espiritual. Como purificar essa culpa. Como restaurar as bênçãos bloqueadas. Como fechar as brechas espirituais abertas. Se você matou uma pomba, precisa fazer uma confissão específica desse pecado. Explique ao padre que você ofendeu o símbolo do Espírito Santo. Peça uma penitência relacionada à reparação dessa ofensa. Padre Pio recomendava rezar a novena ao Espírito Santo e fazer uma doação para alguma causa que proteja aves. A reparação precisa ser concreta, não apenas sentimento de culpa. Se você matou um cordeiro de forma cruel, além da confissão, Padre Pio orientava a fazer penitência através do jejum. Jejue a carne de cordeiro permanentemente como reparação. E medite profundamente na paixão de Cristo, reconhecendo que o Cordeiro de Deus sofreu por você. Ofereça esse sofrimento meditativo como desagravo pela crueldade cometida. Se você matou serpentes não venenosas, confesse e peça orientação ao padre confessor sobre como reparar. Padre Pio sugeria estudar sobre o equilíbrio ecológico que Deus estabeleceu na criação e se comprometer a educar outras pessoas sobre a importância de cada criatura no plano divino. Se você destruiu ninhos de andorinhas ou matou essas aves, além da confissão, faça uma doação para alguma causa de proteção de aves migratórias. E se andorinhas voltarem a fazer ninho na sua casa, receba-as com gratidão como sinal de que Deus perdoou e está restaurando suas bênçãos sobre você. Se você matou galos de forma cruel ou participou de rinhas, a reparação é mais séria. Além da confissão sacramental, Padre Pio exigia que a pessoa fizesse restituição financeira. Se lucrou com rinhas, doe esse dinheiro para obras de caridade. Reze o terço da misericórdia durante 30 dias consecutivos. E comprometa-se publicamente a nunca mais participar de qualquer forma de crueldade animal. A partir de hoje, sua relação com a criação de Deus deve mudar completamente. Não se trata de adorar animais, isso seria idolatria. Não se trata de colocar animais acima de humanos, isso seria desordem. Trata-se de reconhecer que toda criatura tem propósito no plano divino, que Deus não cria nada inútil, que respeitar a criação é honrar o Criador. Padre Pio vivia isso intensamente. Testemunhas contam que pássaros pousavam em suas mãos durante caminhadas, que animais selvagens se aproximavam dele sem medo, que ele conversava com as criaturas como São Francisco fazia. Não era dom sobrenatural inexplicável, era simplesmente o resultado de viver em harmonia plena com toda a criação de Deus. Você pode viver a mesma harmonia. Comece ensinando seus filhos desde pequenos a respeitar esses 5 animais sagrados.
Conte-lhes as histórias bíblicas relacionadas a cada um. Mostre-lhes que fé católica verdadeira inclui reverência por toda a criação. Quando uma pomba aparecer, ensine: olha, é o símbolo do Espírito Santo. Quando virem um cordeiro, explique: Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Quando encontrarem uma cobra não venenosa, em vez de matar, ensine a identificar e respeitar. Quando andorinhas fizerem ninho, celebre como bênção. Quando o galo cantar ao amanhecer, lembre: é o chamado à vigilância que Jesus nos ensinou. Esta sabedoria espiritual sobre os 5 animais sagrados não é superstição. Tem fundamento bíblico sólido. Tem tradição dos padres da Igreja. Tem experiência mística dos santos, especialmente de Padre Pio. É teologia autêntica esquecida, que precisa ser redescoberta urgentemente. E lembre-se sempre: respeitar esses animais não garante que você ficará rico, que nunca terá problemas, que viverá sem sofrimentos. Não é barganha com Deus. É simplesmente viver de acordo com as leis espirituais que Ele estabeleceu na criação. E quem vive de acordo com essas leis experimenta bênçãos naturais, proteção angelical, graças abundantes, porque está em sintonia com a vontade divina. Padre Pio está intercedendo por você agora no céu. Ele quer que você viva em plenitude espiritual, que você seja instrumento de bênção para sua família e comunidade, que você seja exemplo de católico consciente que honra a Deus através do respeito a toda a sua criação. Os 5 animais sagrados são apenas o começo dessa jornada de redescoberta da sabedoria espiritual católica profunda, que foi sendo perdida ao longo dos séculos, mas que está sendo restaurada para aqueles que têm ouvidos para ouvir e corações para obedecer.